bora lá. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar o assunto da aula passada. A aula passada a gente viu o método do máximo consumo possível. Hoje nós vamos começar a ver o máximo consumo provável, que é um pouquinho mais complicado do que o último método, certo? Aí a gente vai pegar esse método aqui e dividir em algumas aulas. A gente não é tão simples para ser dado só em uma aula. A gente vai dividir em várias aulas para treinar essas contas. Então, ó, o método do consumo máximo provável, por razões econômicas, é usual estabelecer como provável uma demanda simultânea de água menor do que o máximo possível. O método do máximo possível, ele considera que todos os aparelhos sanitários vão estar ligados ao mesmo tempo. E todos têm que conseguir uma vazão mínima que a norma pede. No método do consumo máximo provável, o nome já está dizendo, né? Ele vai considerar uma probabilidade de algumas peças sanitárias estarem ligadas e outras não. É um método que a gente usa para determinar a tubulação nas residências. A gente não vai ligar todos os aparelhos sanitários na casa da gente, né? Ou a gente vai usar um chuveiro, ou vai usar uma pia, ou no máximo duas peças sanitárias ao mesmo tempo. Ninguém vai ligar todas as torneiras, toda pia, chuveiro ao mesmo tempo. Então aqui, ó, nós trouxemos aqui um exemplo igual da aula passada. Essa imagem aqui é muito utilizada nas aulas de projeto hidrossanitário. Aqui nós temos alguns trechos da rede, né? O trecho AB, BC, né? Ele possui tanto AB como BC, eles vão possuir apenas uma peça sanitária, que é o vaso sanitário. E aqui nós temos o DE, o EF e o FG. O FG, ó, que tem todas essas peças sanitárias, e tudo que chegar aqui para alimentar o FG vai estar passando igual no DE e no EF. Então aqui nós utilizamos essa mesma tabela da aula passada, né? Que a tabela ela traz a peça sanitária, ela vai trazer a vazão e o peso relativo de cada peça sanitária. Aí aqui nós dividimos em dois trechos, né? O trecho AB, BC, que é esse aqui, AB, BC, e o trecho DE, EF, FG, que é esse segundo trecho aqui, DE, EF e FG. O primeiro cálculo que a gente vai ter que considerar é o cálculo da vazão. O cálculo da vazão, a gente vai encontrar um valor em litros por segundo. Ó, é bom que vocês anotem logo essa fórmula aqui, ó. A vazão é igual a 0,3, que vai multiplicar a raiz quadrada do somatório dos pesos. A gente vai fazer aqui alguns exemplos para treinar essa fórmula aqui. Por exemplo, no trecho AB. No trecho AB, que é igual ao BC, eu tenho que o somatório do peso é igual a 32. Aí como é que eu vou saber achar esse valor? Aqui na imagem, ó, ele está dizendo que é um vaso sanitário. Aí eu vou aqui, ó, bacia sanitária, válvula de descarga, é o 32. Ó, como é que eu vou saber a diferença de caixa de descarga para a válvula de descarga? A caixa de descarga é a peça sanitária que tem aquela cordinha para puxar, ou tem um botão no próprio vaso sanitário que a gente aperta e vai descer a água. A válvula de descarga é aquela que tem acoplada na parede, ó. Tem esse dispositivo acoplado na parede, eu acho que tem no Teresina Show. Aí a gente aperta o botão, aí vai descer uma coluna d'água aqui desse trecho para ligar aqui no vaso sanitário. Então esse dispositivo aqui, ó, ele gasta muito mais água. Então por isso que ele tem um peso
é relativamente maior. Aí eu fui aqui na tabela, ó, peguei o valor do peso, aí eu joguei na fórmula. A fórmula é o que? 0,3 vezes raiz quadrada do somatório do peso. Peso é 32. Aí para achar esse valor aqui, ó, deixa eu testar bem aqui, ó, na calculadora. Ó, 0,3 vezes a raiz quadrada de 32. Ó, 1,69. Esse valor aqui já está em litros por segundo, certo? A mesma coisa aqui, ó, no trecho DE. Ó, o trecho DE que é igual ao EF, que é igual ao FG. O FG, ó, vai ter uma ducha, um lavatório, um chuveiro, uma pia, um tanque e uma torneira de jardim. Na aula passada a gente já viu como é que calcula, chega esse valor aqui de 2,9, ó. Mas é só vocês irem aqui na tabela e pegar peça por peça. Vocês vão pegar aqui peça por peça desse peso relativo. E quando somarem todos esses valores, vocês vão chegar no valor de 2,9. Aí joga aqui de novo na fórmula 0,3 vezes a raiz de 2,9. 0,51. Professor, vai com calma e mais devagar, porque eu não tô entendendo nada. Beleza. Ó, primeiramente, a gente tem que saber a divisão da nossa rede, certo? Essa rede aqui foi dividida em duas partes. Uma tubulação que vai alimentar só o vaso sanitário e o outro que vai sair aqui da minha caixa d'água que vai alimentar um banheiro aqui, ó. Banheiro é um banheiro, uma ducha higiênica, um lavatório, um chuveiro, uma pia, um tanque. Aqui, ó, aqui seria uma área de serviço, por exemplo. Aqui seria a tubulação de um banheiro e aqui seria de uma área de serviço. Então nós temos o seguinte, que essa tubulação aqui, ela vai sair aqui da minha caixa d'água e vai alimentar tanto esse banheiro como uma área de serviço aqui do lado, certo? Aí nós temos o que? Para a gente calcular qual é a vazão desse trecho, a vazão eu vou utilizar por essa peça. A vazão eu vou calcular utilizando essa tabela aqui, ó. Primeiro eu tenho que pegar o somatório dos pesos. No primeiro exemplo, a gente achou que é uma bacia sanitária, ó, nesse caso aqui, ó, bacia sanitária do tipo vaso sanitário. Ó, nesse caso aqui, ó, teria duas opções, que era a caixa de descarga e a válvula de descarga. Qual a diferença das duas? A caixa de descarga é aquela que tem ou a cordinha ou então um botãozinho para a gente apertar e sair a água. A válvula de descarga é um dispositivo que a gente usa que é acoplado na parede, a gente aperta e vai sair uma coluna d'água. Ela gasta muito mais água. Chegando... Professor, Oi. tem certeza que esse valor é 2,9 porque lá no PDF está dizendo que é 2 o somatório, nessa parte do DE, do EF e do FG. Vou embora considerar 2 aqui, ó. Façam aí o cálculo. Bora considerar aqui o cálculo para 2. Ó, 0,3. A fórmula é como para a gente calcular a vazão? A fórmula é 0,3 vezes a raiz quadrada do peso. Então, ó, disseram o seguinte, o valor do somatório aqui no trecho DE é 2 e não 2,9. Bora calcular esse valor. Seria 0,3 vezes, peraí,
seria 0,3 vezes a raiz quadrada de 2. Fazendo esse cálculo, a gente acharia o valor de 0,42. Considerando que esse valor não é 2,9 e sim 2, certo? Considerando o valor de 2, eu acharia uma vazão que é de 0,42. Mas o que é a vazão? Vazão é um volume dividido por unidade de tempo. Então é o que? É quanto de água vai estar saindo por um determinado período de tempo. Ele está dizendo que aqui, ó, nesse caso de cima, em 1 segundo vai estar saindo 1,69 litros. Então nessa minha tubulação aqui, ó, em 1 segundo ela vai estar saindo 1,69 litros. Nessa outra tubulação, ele falou o seguinte, ó, 0,42 litros por segundo. O que isso quer dizer? Em 1 segundo vai estar saindo 0,42 litros. Olha a diferença. Aqui está saindo 1,69. 69? 1,69. E aqui está saindo apenas 0,42. Aqui sai um fluxo de água bem maior do que sai nesse outro trecho, certo? Então aí é o primeiro cálculo que a gente vai ter que aprender, que é o cálculo da vazão, que é a quantidade de água que vai sair por um determinado período de tempo, que é litros por segundo. Então vocês anotem a fórmula e anota qual a unidade de medida que vai estar, que ela vai apresentar no final, litros por segundo, certo? Todo mundo entendeu até aí? Sim ou não? Sim, eu entendi. Sim, professor. Vamos continuar. Não, professor, continuo sem entender. Mas o que foi que você não entendeu? Tudo, da onde vem essa fórmula, que esse A, B ia da onde, esse B e C, não enxerguei nada. Por exemplo, não, bem aqui, ó. AB é esse trecho aqui, ó. AB. Então, esse trecho essa rede aqui, ó, essa tubulação está segmentada em trechos. É o trecho AB, que ele vai aqui, ó, da saída da caixa d'água até esse ponto aqui. O trecho BC vai estar bem aqui, ó, desse ponto aqui até a saída aqui embaixo, para alimentar o vaso sanitário. Isso que a gente chama de trecho, ó, AB, BC. Do outro lado, ó, isso aqui são tubulações que servem para alimentar a minha peça sanitária. Do outro lado eu tenho outra saída saindo aqui da minha caixa d'água. E essa saída aqui, a gente dividiu a tubulação em partes. Uma parte aqui, ó, DE, a outra EF, FG. A UFG... Então, no caso, a gente vai calcular a quantidade de água, a velocidade da água que vai passar por aí? A gente vai ter que fazer vários cálculos. Um dos cálculos é a vazão, que é para saber a quantidade de água que passa por segundo na minha tubulação. A gente vai já chegar nos outros cálculos. Ok. Certo? A outra pergunta, onde é que veio essa fórmula? Essa fórmula é dada na norma, na NBR 5. Ah, então essa é a fórmula, né? Esse Q é 0,3. Isso. A vazão é 0,3, que vai multiplicar pela raiz quadrada do somatório do peso. Onde é que está o peso, professor? Aqui nessa tabela. A tabela também tem na norma. Certo? Então, bora lá. Então, o primeiro cálculo que a gente fez, calculou a vazão da minha tubulação. O segundo cálculo que a gente vai ter que fazer, determinar o diâmetro da tubulação, certo? Nós já chegamos aqui, ó, no somatório dos pesos. Nós já determinamos que o primeiro trecho é 32 e o segundo trecho, bora considerar isso aqui como sendo 2,9. Para não mudar os cálculos aqui, ó. Certo? Então esse espaço do trecho aí é eles que vão dar, que vai dar, né? Você que vai dar na questão. Isso.
Eu vou dar uma imagem e a gente vai ter que determinar onde começa e onde termina um trecho. Se eu quisesse colocar aqui um trecho FG, o FG começando aqui e terminando na ducha higiênica, eu poderia colocar. Aí da ducha higiênica pro lavatório eu falava que era GH, certo? Aí você que vai dividir, ou então a questão vai trazer na hora a, a segmentação do nosso trecho, certo? Então bora aqui, ó, partir aqui para o cálculo do diâmetro da tubulação. O diâmetro da tubulação, pessoal, nós vamos ter que primeiro saber qual é o somatório do peso, certo? Somatório do peso, nesse primeiro caso, aqui ó, do trecho AB, a gente achou que é 32. Tá aqui na norma, tá aqui na tabelazinha, 32. Como a gente vai identificar essa diâmetro da minha tubulação usando esse ábaco aqui, ó? Primeiro, esse ábaco aqui, ele está dividido em 3 partes, mas ele é uma coisa só. Ele não ficou junto porque ia ficar uma tabela assim muito longa. Então ele foi dividido em 3 partes, mas ele representa a mesma coisa. Ó, aqui está representado o seguinte: do lado direito é o somatório do peso e do lado esquerdo é o diâmetro da minha tubulação que eu quero encontrar. No primeiro caso, eu achei um peso de 32. Ó. Esse valor aqui, ó, esse ábaco aqui, ele começa com, que não tá dando, deixa eu ver aqui, ó. Pronto, ele começa com 0,1 e vai, ó, 0,2, 0,3, 1, vai até 10 nessa primeira parte. Mas o peso que a gente encontrou no primeiro trecho foi de 32. Então aqui como vai só até 10, então não serve. A gente vai aqui pro outro lado, ó. Começa com 10, foi para 20, foi para 30. Aqui, ó, 31, 32, certo? Então ele vai bem aqui, ó. Aí vocês vão traçar uma linha reta no 32 aqui para saber qual é a minha tubulação. Essa linha, ela está cruzando tanto o tubo de 32 como o tubo de 40. Aí fica a critério do calculista determinar qual é o tubo que ele vai utilizar. É o tubo de 32, é o tubo de 40. Como ela cruzou essas duas linhas, fica a critério da pessoa selecionar, certo? Professor, não entendi. A pessoa vai pegar o número da tubulação e vai olhar aí? Não, ela vai pegar o somatório do peso. No primeiro trecho aqui, ó, esse trecho AB, a gente não pegou que é um peso de 32. Aí a gente vai aqui no ábaco, aqui do lado direito é o peso. Aí eu vou aqui, ó, Professor, nesse caso é para escolher a tubulação adequada, né? Para isso, não ter aquela relação da água causar, como que dá o nome, meu ficar Deus? pingando. Problemas, né? A gente pode, no caso, a gente tem que escolher um diâmetro que a água vai fluir de uma forma que garanta um fluxo mínimo. Se a gente for botar qualquer tubo, pode ser que um tubo ele vai colocar um problema de abastecimento de água. A água fique determinado quando vai utilizar determinadas peças sanitárias, em algum trecho a água fica só pingando, certo? Ou então chega com a velocidade da água muito grande. Aí aqui Entendi. a gente vai selecionar uma tubulação segundo a NBR. Aí aqui, pessoal, ó, somatória do peso que a gente pegou aqui foi 32. O ábaco, ele traz aqui do lado direito o peso, do lado esquerdo o diâmetro. 32, ó, é aqui, ó, aqui vai até 10, aqui começa de 10, ó, 30, aí vai 1, 2. Quando vocês chegarem bem aqui no 2, vocês traçam a linha reta e vai estar cruzando aqui, ó, tanto essa linha do tubo de 32, tanto essa linha aqui do tubo de 40. Então vocês poderiam estar selecionando um ou outro, certo? No caso aqui a gente vai selecionar o tubo de 32. O que é esse 32, pessoal?
32 vai ser o diâmetro externo da minha tubulação em milímetro. Então vai ser a abertura do meu tubo. Mas essa abertura aí é externa, certo? E vai estar em milímetro. E o que é essa parte aqui de dentro? É a mesma coisa, só que em polegada. Aqui é 1 e 1/4. 1/4 de polegada. É 1 e 1/4 de polegada. É a mesma coisa. Porque tem lugares que trabalham com tubos em polegadas e tem lugares que trabalham com tubo em milímetro, certo? Aí o ábaco traz essas duas identificações. No segundo trecho, nós achamos um peso, somatório de peso é igual a 2,9. Se a gente for aqui na nossa tabela, ó, 2,9 está onde? Ó? Aqui começou 1, aqui foi com 2, 2,9 aqui, ó, tá perto do 3. Se eu passar uma linha reta, eu posso estar selecionando tanto o tubo de 20 como o tubo de 25. Eu vou selecionar aqui nesse caso o tubo de 25, certo? Então, ó, 2,9, passa aqui, ó, 2, 2,5, 2,9 aqui, ó, a última linha aqui para chegar no 3. Passou uma linha reta, selecionou um dos dois tubos, ou de 20 ou de 25. No caso, a gente escolheu o de 25. Aí ficou aqui, ó, o trecho AB é igual ao trecho BC, que é igual a 32 milímetros, que é igual a 1 e 1/4 de polegada. Aí nós temos o seguinte. Professor, Oi. esse 32 milímetros é a espessura do cano. Não é a espessura, é o diâmetro. Pois é, porque tem que. A gente vai comprar de assim, você vai ter um cano de 20 ou um cano de 25, eles vão dizer isso assim. Isso, mas você vai falar 20, 25, aí é a abertura do tubo, o diâmetro, a seção interna do tubo, não a espessura, porque a espessura, quando a gente fala espessura, é a grossura da parede do tubo, certo? Professor, então calma aí. Primeiro o cálculo é para gente descobrir a quantidade de água por segundo, né? Que é o peso. Não, que é Aí a vazão. a vazão. Aí daí a gente vai descobrir o diâmetro da tubulação. Diâmetro, mas os dois cálculos, não, o primeiro cálculo, que é a vazão, você vai utilizar o peso, e com o peso você vai no ábaco e determina o diâmetro. Ah, Certo? então esses números aí de 1 a 10 e tal, ele é o peso. E o Isso, outro que é o diâmetro. isso. Do lado direito é o peso e do lado esquerdo são os diâmetros. Os diâmetros estão identificados por essas linhas aqui, ó. Entendi. Então o senhor sempre vai disponibilizar esse quadro aí, né? Essa Sim, imagem? sim. Tá bom. Ó, então bora lá, ó. O primeiro trecho, o AB, nós achamos um tubo com um diâmetro de 32 milímetros. E o trecho DE, que é do outro lado, achou um diâmetro de 25 milímetros, certo? Aqui é a identificação em polegada. É 1 polegada e aqui é 1 polegada e 1/4. Ó, quando nós formos calcular a velocidade no tubo, aí chamar a atenção. A velocidade, nós temos que selecionar o diâmetro interno, certo? Porque quando a gente achou o diâmetro dos tubos, nós achamos os diâmetros externos. Mas o tubo com diâmetro interno, ele tem outro valor. Qual é essa diferença? Quando eu tenho um tubo, por exemplo, eu tenho um tubo de 25. 25 é o diâmetro do tubo total. Mas o que? Esse 21,6 ele está desconsiderando
a espessura do tubo. Eu tenho um cano, eu vou ter a minha espessura, pegando o diâmetro interno mais a espessura, eu tenho 25 milímetros. Tirando a espessura do meu tubo, eu vou ter apenas 21,6 milímetros do diâmetro interno. Então é essa região aqui, é essa área que a água vai fluir, certo? Ela não vai fluir por 25 milímetros, e sim por 21,6, que é a região de dentro do tubo, desconsiderando a espessura do meu tubo, certo? A gente descobre primeiro o externo e depois o interno. Isso. Aí vocês descobrem o externo utilizando a tabela. Aí com essa tabelinha aqui vocês vão converter para o interno. O interno, quando é que eu vou usar o diâmetro interno? Para calcular a velocidade do meu fluido, da água no caso. Ó, segunda fórmula. Segunda fórmula, vocês já anotam aí, ó. A velocidade do fluido, da água no caso, velocidade da água, vai ser 4 vezes 10 elevado a 3 vezes a minha vazão dividido por π, que o π é esse valor aqui, que vai multiplicar pelo meu diâmetro interno. Diâmetro interno ao quadrado. Então anotem logo essa fórmula aqui, ó. E ela vai dar uma velocidade em metros por segundo, certo? Então, ó, quando nas aulas passadas a gente chamou muita atenção para esse requisito aqui, ó. Velocidade máxima da água, ela só pode ir até 3 metros por segundo. Se a água passar dessa velocidade, ela pode estourar a minha tubulação em algum ponto. Então a água não pode passar dos 3 metros por segundo. Quando a gente fizer esse cálculo da velocidade e achar uma velocidade maior do que 3 metros por segundo, nós vamos ter que trabalhar em cima da nossa tubulação para diminuir esse valor. Como que a gente diminui esse valor? Eu tenho aqui um numerador e um denominador. O que acontece quando eu aumento o meu denominador em uma fórmula? Diminui o resultado. Exatamente. Então, ó, quando eu tenho uma velocidade maior do que 3 metros por segundo, eu vou ter que aumentar o meu diâmetro, porque o valor do π é constante. Então eu aumento o meu diâmetro para justamente eu ter que diminuir o valor da minha velocidade, certo? O diâmetro da tubulação, certo? Isso, exatamente. E temos o seguinte. Professor, no cálculo, o π, você vai usar o número todo ou usa só Não, o 3,4 ou só o 3,1? considera 3,14 no mínimo. Ok. Aí, ó, você tem que considerar o seguinte: para aumentar esse diâmetro, tem que saber que existem tubos pré-determinados. Eu não posso trabalhar com, professor, esse valor bem aqui de 25,6, eu achei uma velocidade maior do que 3 metros. Eu vou aumentar esse valor para 25. Não, porque existe tubos pré-determinados, ó. Ou vai ser o 21,6, ou vai ser o 27,8, ou vai ser o 35, certo? Então aqui eu vou ter valores pré-determinados. Você não pode... Professor, e o polegado se usa em alguma parte? Existem, como é que eu vou dizer, pessoas ou existem partes de comércio, no comércio, que vai usar essa identificação do tubo em polegadas. Mas aqui para o nosso cálculo a gente só vai usar em milímetros. Mas no caso é bom você aprender, porque pode ser que algum dia você estiver trabalhando com tubos, algum comerciante trabalhe com polegadas, ou alguma obra que você
esteja trabalhando, trabalhe com polegadas, é bom saber essa identificação. Mas para cálculo, a gente vai usar só em milímetro mesmo, certo? Então bora lá para esse cálculo da velocidade. Então, ó, nós temos vamos calcular aqui a velocidade no trecho AB. Vou pegar aqui a calculadora. Ó, trecho AB, ele fala que é o seguinte, ó. A fórmula, ela diz que é 4 vezes 10 elevado a 3. Ó, só chamar a atenção, pessoal, porque esse 10 elevado a 3 é a mesma coisa do que 1000, certo? Então, Professor, com licença. oi. É, como foi que você descobriu a velocidade do AB? A gente vai recalcular. Eu vou mostrar aqui como é que vai chegar nesse valor aqui, ó. Tá bom. Então esse daí é o resultado. Esse aqui já é o resultado, mas a gente vai fazer aqui para conferir se esse resultado tá ok, certo? Então, ó, só chamar a atenção para esse 10 elevado a 3, né? Que vocês podem usar o 1000 direto. Mas se quiser botar o 10 elevado a 3, pode ficar à vontade para usar uma das opções. Então a gente vai botar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 3, que vai multiplicar quanto é a vazão no trecho AB, ó. Vazão no trecho AB é de 1,69. Aí eu boto aqui, ó, 1,69. Aí a fórmula fala, ó, 4 vezes 10 elevado a 3 vezes a minha vazão. Isso tudo eu vou dividir por π, eu vou considerar 3,14159, que vai multiplicar pelo meu diâmetro. Qual é o diâmetro do trecho AB? O diâmetro do trecho AB é 32 milímetros, só que a gente vai ter que trabalhar com o diâmetro interno. A gente vai aqui na tabela, ó, 32, diâmetro interno é quanto? 27,8. Aí eu boto aqui 27,8, só que é ao quadrado. A fórmula aqui, ó, diâmetro ao quadrado. Aí calculando tudo, ó, 2,78 metros por segundo. Oi. No pi, eu posso botar só 3,14, eu tenho que botar totalmente o número completo. Pode botar no mínimo até o 14. 3,14 é o mínimo. Tá, eu posso botar até 3,14. Professor, o negócio que você falou do denominador, então você mexe, se passar de 3 metros por segundo, você mexe no diâmetro e não no pi, né? Isso, porque o π é constante. O π não vai mudar o valor, é 3,14 no mínimo. Aí para você conseguir alterar esse valor da velocidade, você vai aumentar aqui o meu diâmetro. Porque quanto maior o meu diâmetro, menor vai ser esse resultado, certo? No caso aqui a gente achou 2,78. 2,78 é menor do que 3 metros por segundo, então tá ok. No caso, se a gente tivesse achado aqui 3,78, aí a gente ia ter que aumentar esse meu diâmetro para diminuir esse valor da velocidade, certo? Aí, ó, vamos fazer o cálculo aqui no trecho, nesse outro trecho aqui, ó, que é o trecho DE. O trecho DE, eu vou aqui na fórmula de novo, ó, 4 vezes, agora eu vou botar 1000, é a mesma coisa, vezes a vazão. Quanto é a vazão nesse trecho? Vazão no trecho aqui deu 0,51. Aí eu boto aqui, ó, 0,51. Aí eu vou dividir por π, que é aqui, ó, π. 3, eu vou botar 3,14, que vai multiplicar pelo meu diâmetro. Qual é o diâmetro aqui, ó? 25. Mas esse aqui é o diâmetro externo.
25, eu vou ter que usar o diâmetro interno, que é o de 21. 21,6. Mas esse valor está ao quadrado. Ao quadrado. For fazer os cálculos, ó. 1,39. Aí eu achei aqui essa velocidade de 1,39. Certo? Bora fazer bem aqui algumas alterações para ver o que vai mudar. Ó. Por exemplo, em vez de eu colocar esse meu diâmetro de 25, eu vou botar o diâmetro de 20. Para a gente ver qual a diferença que vai ter. Ó. Então eu tenho aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 3, que vai multiplicar pela minha vazão. Quanto é que é a minha vazão? 0,51. Aí eu vou dividir por π. Aí agora eu vou multiplicar pelo diâmetro. Nesse caso, eu tinha um diâmetro de 25. Eu quero saber o que vai acontecer se eu mudar o diâmetro para 20. Aí, ó, o diâmetro de 20, o diâmetro interno é 17. Aí eu boto 17 elevado ao quadrado. E passou para uma velocidade de 2,24. Então, ó, nós tínhamos que o diâmetro de 25, ele tinha uma velocidade de 1,39. Se eu diminuir o diâmetro da minha tubulação, eu vou aumentar a velocidade. Então, quanto menor for o diâmetro, maior é a minha velocidade. Isso acontece e vice-versa. Se eu aumentar o meu diâmetro, eu vou diminuir a minha velocidade. Certo? Todo mundo entendeu essa parte? Sim, então pode tanto aumentar como diminuir, né? Se quiser. Isso. Ó, o diâmetro e a velocidade são inversamente proporcionais, certo? Tá. Ó, continuando aqui, ó. Comprimento da minha tubulação. Então nós já conseguimos achar o quê? Nós já achamos o diâmetro, nós já achamos a vazão e nós já achamos a velocidade na nossa tubulação. Agora hoje nós vamos ver o comprimento da nossa tubulação. Próxima aula nós vamos calcular a perda de carga, porque a perda de carga é uma fórmula bem mais extensa, aí demanda mais um pouquinho de tempo. Então hoje a gente vê o cálculo do comprimento da tubulação. Próxima aula a gente continua para ver a perda de carga associada à minha tubulação. Então, quando a gente vai considerar o cálculo da tubulação, nós temos que considerar dois comprimentos, que é o comprimento real e o comprimento equivalente. O comprimento real é o comprimento da tubulação em metros. E o equivalente é a soma das perdas de carga de cada peça. Ao final é feita a soma dos dois, comprimento total. Calma aí que eu vou explicar o que é isso. Quando nós temos aqui uma tubulação, nós temos uma determinada pressão na água aqui no ponto inicial, que seria na caixa d'água. Essa pressão inicial da água, toda vez que a água percorrer uma tubulação, ela vai sofrer um atrito, ela vai sofrer uma resistência dessa minha tubulação, e essa resistência vai fazer com que a água perca força, perca pressão. Então, quando a água está percorrendo essa tubulação, ela sofre dois tipos de perca de pressão. Tanto ela percorrendo aqui a tubulação e ela passando por essas peças aqui, ó, joelhos, T's, registros e por aí vai. Então toda vez que a água estiver passando tanto por esse trecho em linha reta como por essas variações
mudança de direção, ela vai estar sofrendo uma redução da minha pressão. Justamente porque cada peça dessa está exercendo uma resistência ao fluxo da água. Antigamente a água poderia chegar a um determinado ponto. Depois que ela passa aqui por toda essa minha tubulação, ela vai ter uma redução na pressão e ela só vai chegar até um determinado ponto menos alguma coisa, que foi justamente essa perda de carga, certo? Então, o comprimento real é fácil da gente enxergar. É só a gente pegar uma trena e medir cada trecho da minha tubulação, certo? Então, ó, eu trouxe bem aqui uma imagem atribuindo valores. Ó, por exemplo, esse trecho aqui, ó, do começo da saída da caixa d'água até esse ponto B, eu disse que esse valor aqui é de 1,5 m. Então esse é o comprimento real. É a distância de ponto a ponto. Aqui, ó, do trecho B, que vai nesse ponto aqui, até o final desse trecho aqui, ele está medindo 9,5 metros. É só a gente pegar uma trena e medir aqui a tubulação e vai ver que isso aqui é o comprimento real, sem grande dificuldade. Então tem que medir cada trecho de um ponto a outro. Exatamente. Só que as questões trazem esses valores, certo? Não precisa a gente sair medindo, não. As questões já trazem esses valores quando a gente for fazer esses cálculos. O problema está no comprimento equivalente. Porque o comprimento equivalente ele vai considerar a perda de carga considerando essas peças aqui, ó, tanto registros como joelhos, curvas, T's. Então a gente vai ter que usar uma tabela para saber qual é a perda de carga associada com cada peça dessa, certo? Aqui, ó, eu trouxe essa tabela, que essa tabela aqui, ó, a gente vai ter que olhar para determinar qual é o peso equivalente de cada peçazinha dessa aqui, ó, certo? Por exemplo, nós estamos analisando essa tubulação, né? A gente sabe primeiro que esse trecho aqui, ó, AB, BC, ele tem um diâmetro de 32 milímetros, certo? 32 milímetros o diâmetro externo. Aí a gente vai aqui, ó, nessa tabela. A primeira coisa que a gente vai ter que olhar é soldável ou é roscável. As tubulações que nós vamos trabalhar são tubulações de PVC soldáveis. Então nós vamos trabalhar com essa primeira tabela aqui, ó, esse primeiro trecho aqui, ó. Soldável, diâmetro externo. Quanto é o diâmetro do nosso primeiro trecho? Aquele AB, BC, 32. Aqui, ó, diâmetro externo de 32. Não é esse diâmetro aqui, ó. Esse aqui é o diâmetro nominal. E aqui é o diâmetro externo. Nós vamos estar trabalhando com o diâmetro externo, certo? Aí nessa minha tubulação, nós temos bem aqui, por exemplo, um registro. Aqui nós temos um registro, nós temos aqui um joelho, um T de passagem, outro joelho. Como é que eu iria identificar nessa minha tabela aqui, ó? Primeira coisa, eu vi que é um tubo de 32, é a primeira, segunda, a terceira linha. Aí eu fui bem aqui no meu joelho de 90, por exemplo, primeira, segunda, terceira linha, 1,50 m, certo? Aí, ó, chamar a atenção que na tabela ele traz 3 tipos de T. Professor, é em metro ou em milímetro? Aqui é em milímetro. Não, do número aí, 1,5. Aonde? Eu falo aí do joelho. Peraí. Esse valor aqui é em metro. Porque é o comprimento equivalente. Certo? Aqui esse comprimento equivalente a gente vai achar
ao final a gente vai somar com o comprimento real, certo? Com 1,1 metro e meio junto com 1,5 metro do coisinha. Isso. Aqui, ó, nós temos comprimento real de 1,5 metro. Só esse joelhozinho aqui de 90, ele tá dando um comprimento equivalente de 1,90 m. Como seria a associação? Se a água passasse apenas por um tubo, sem nenhuma peça dessa, ela iria ter uma perda de carga, passando só pelo tubo. Só pela água passar por esse joelho, ela tem uma perda de carga semelhante à água passar por um trecho reto de 1,50 m. Seria essa a equivalência. Essa perda de carga é o quê? Perda de velocidade, é? É não necessariamente velocidade, e sim pressão. Quando nós temos a água no ponto inicial, ela tem uma pressão. Quando essa água passa pelo um trecho, ela sofre uma resistência. Ela sofre um atrito e essa resistência vai fazer com que a água perca pressão. Tipo, saia mais fraca na torneira. Isso, exatamente. É porque a gente tende a chamar isso de velocidade, mas é pressão, Entendi. certo? Então, esse comprimento equivalente, nesse joelho de 90, ele é equivalente à água passar por 1,50 m nesse tubo reto. Aí eu fui aqui, ó, eu tenho na minha tubulação, eu tenho aqui, ó, uma saída normal, ó. O que é essa saída normal? Ó, entrada normal, quer dizer. Não, peraí. Professor, não entendi. Quando tem um T, um joelho, alguma coisa assim, ele faz desacelerar a água, certo? Certo. Então, como assim o cálculo vai somar esse 1,5 mais 1,5? É porque é o seguinte, toda vez que a água estiver passando por um trecho, ela vai sofrer uma perda de carga, que a gente vai considerar um valor. Quando ela passar por um joelho, a gente vai somar mais esse valor. Ela passou... Mas esse valor de lá é o mesmo valor desse daí. Tipo assim... Calma. Ó, a gente vai achar, por exemplo, bem aqui, ó, a água, ela passou por esse trecho aqui em linha reta, digamos. Ele tem um comprimento real de 1,5 m. A água, só por passar por esse joelho, ela já vai somar 1,5 m. Calma que a gente vai chegar lá. A água, além de passar por esse joelho aqui, ó, ela passou por esse T. Esse T aqui, ó, a água passou direto. Então a gente vai aqui na tabela, ó, ela fala o seguinte: T de 90 graus com passagem direta. Primeira, segunda, terceira linha. É 0,90. Pegando só esse T com esse joelho, eu vou ter uma soma de 1,50 m mais 0,9. E eu vou ter um valor de 2,4 metros. Então, a água, quando passou pelo joelho e quando passou pelo T, ela teve um comprimento equivalente de 2,4. Ela teve uma perda de carga semelhante a ela passar por um comprimento em linha reta de 2,40 m. Quando a gente somar o comprimento real com o comprimento equivalente, a gente vai multiplicar pela perda de carga. Aí, quando a gente multiplicar pela perda de carga, que a gente vai saber qual é a pressão que a água perdeu passando por esse trecho aqui, ó, AB. Hoje a gente não vai calcular a perda de carga porque já trouxe muita informação para vocês num dia só. Aí a gente vai deixar esse cálculo da perda de carga para a próxima aula, que é bem mais complexo. Mas eu só quero que vocês entendam na aula de hoje é que o seguinte: quando a água passa, vamos considerar esse trecho aqui de 10 metros. A água passou por esse trecho de 10 metros, ela teve uma perda de carga, certo?
ela teve uma perda de carga relacionado a esse tubo de 10 metros. Quando a água passou por esse trecho com esse joelho de 90, aí a gente vai calcular qual é o peso equivalente, como é que eu vou dizer? O comprimento equivalente, que é equivalente a ela passar por um trecho reto. Nesse caso aqui da tubulação de 32 milímetros com o joelho de 90, equivale a tubulação passar por um trecho reto de 1,50 m. Mas ela passou apenas por esse joelho aqui, ó. Esse joelho não tem 1,50 m. Mas a perda de carga equivalente à água passar por ele é a mesma do que passar por um trecho reto de 1,50 m. Quanto maior for o meu comprimento, maior vai ser a minha perda de carga, certo? Aí aqui na minha tubulação, nós temos o seguinte, ó. A gente vai considerar entrada normal, que vai ser a parte de que a água está saindo aqui da minha caixa d'água para minha tubulação, é uma entrada normal. E esse trecho vai ter o que, ó? Ele vai ter uma entrada normal, que a água está entrando aqui na minha rede. Ele vai ter um registro, ele vai ter um joelho, um T de passagem direta. Então anotem aí, ó. A tubulação no trecho AB, ele vai ter, primeiro, qual é o diâmetro desse meu tubo. O diâmetro desse meu tubo aqui, ó, é de 32. Aí vocês vão anotar, diâmetro de 32 milímetros. Esse diâmetro de 32 milímetros, ele tem o que? Ele tem aqui uma entrada normal. Aí eu vou botar aqui uma entrada normal. Ele vai ter um registro. Ele vai ter um joelho, um T de passagem direta e mais um joelho. Então ele vai ter dois joelhos de 90 e mais um T de passagem direta. Aí agora eu vou vir aqui, ó, entrada normal num tubo de 32. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, eu tenho uma perda de carga de 0,5. Aí eu vou somar com o joelho de 90, 32, 1,5. Aí eu vou ter o que mais? Eu vou ter um registro. Vamos considerar que o registro é o registro de globo aberto. Ó, 1, 2, 3, que é o tubo de 32. E eu vou ter aqui uma perda de carga associada a 0,3. E eu vou ter aqui, ó, mais outro joelho, que vai ficar 1,5. E esse T de passagem direta. Por que que é o T de... Eu sinto muito, mas essa parte eu não entendi. Porque são 10 metros de comprimento real, aí tem o comprimento equivalente. Ó, E soma esses valores, a gente soma esses valores dos T's com esses 10 metros. isso. Mas vamos começar por parte, ó. O trecho que a gente está considerando é o trecho AB. Uhum. Então eu tenho aqui trecho AB. Esse trecho AB, primeira coisa, qual é o diâmetro dele? Oi? Qual o diâmetro do trecho AB? Aqui, ó, 32. Milímetros. Uhum. Então eu tenho o trecho AB e ele tem um diâmetro de 32 milímetros, certo? Agora nós vamos, primeira coisa, determinar o comprimento real. Comprimento real é quanto? A gente vai aqui na imagem e vê que o trecho AB, o comprimento real dele é 1,50 m. Aí você já anota bem aí, comprimento real de 1,50 m. Agora vocês vão partir para o comprimento equivalente.
O comprimento equivalente ele está associado às peças. É a perda de carga associada às peças. Então, quais as peças que eu tenho aqui nesse meu trecho AB? Eu tenho uma entrada, eu tenho um registro, eu tenho um joelho, dois joelhos e eu tenho um T. Um T de passagem direta. Professor, não estou entendendo essa parte do T. O T, ó, ele pode tanto passar de forma direta a água. Aqui, ó, a água ela está passando nesse sentido. A água Então, não tá indo para cima, ela está passando aqui direto. Então, o T que a gente vai considerar é o T de passagem direta. Se a água estivesse subindo, aí nós íamos considerar o T de saída lateral. Se a água estivesse aqui, ó, subindo. Ou então, se a água estivesse subindo e passando direto, nós íamos considerar o T de saída bilateral. Tivesse ainda aqui, ó, para os lados. Mas o T que a gente está considerando é o de passagem direta. Então, bora lá. Ó. Primeira parte do trecho, ó, entrada normal, que é quando a água vai entrar aqui na minha tubulação, saindo aqui da minha caixa d'água. Aí eu tenho aqui, ó, entrada normal num trecho de 20, 25, 32. Então eu tenho um comprimento equivalente de 0,5. Esse valor aqui você vai somar com as outras peças. Quais são as outras peças? Eu tenho um registro bem aqui na parte de cima. Eu vou aqui na tabela, vou pegar bem aqui, ó, registro de globo aberto. De 20, 25, 32. 0,3. Certo? Agora, qual é o outro ponto? É um joelho. Joelho de 32. Aí você vai pegar aqui, joelho 90 de 32. Quanto é? É 1,50 m. Aí você bota 1,50 m do joelho. Aí, qual é o outro ponto? Um T. Um T de passagem direta. Vai aqui, T de passagem direta, 20, 25, 32. 0,9. E para finalizar, vai ter outro joelho de 90. Aí você vai aqui, joelho de 90, 20, 25, 32, mais 1,50 m. Quanto é que dá esse somatório aí, ó? Aí dá 1,50 m. Acho que eu fiz aqui. Ó, vai ter uma entrada normal, um registro, mais um joelho, mais um T, mais outro joelho. Quanto é que dá esse valor? 0,5 da entrada normal, 0,3 do registro, 1,5 do joelho, 0,9 do T, 1,5 do outro joelho. Então, ao total, nós vamos ter um comprimento equivalente de 4,7. Então, qual é o comprimento real? O comprimento real é primeiro, o comprimento total. O comprimento total, quanto é? É o meu comprimento real. O real é o que tem aqui, 1,50 m, mais o comprimento equivalente. Comprimento equivalente de 4,7. Então eu vou somar aqui, ó, 1,5 com 4,7. Eu vou ter um comprimento total de 6,2. Aí, ó, professor, mas não estou entendendo como é que esse trecho de 1,5 m virou um trecho de 6,2. É o seguinte, pessoal. A água, toda vez que vai sair de um ponto para outro, ela vai sofrer uma perda de carga, certo? E essa perda de carga ela vai sofrer por passagem do tubo e por passar por essas peças aqui, ó, registro, joelho, T. Então, se ela fosse passar
apenas pelo tubo, em linha reta, ele ia ter uma perda de carga de 1,50 m, como está aqui. Mas como ela teve essas peças associadas, a perda de carga dela foi maior ainda. Porque a água estava indo aqui, ó. Estava indo aqui nesse trecho, ela teve uma mudança de direção. Aqui nesse outro trecho, ó, a gente tem que a seção do T é diferente da seção do tubo. Então a água vai encontrar obstáculos que vai fazer com que ela perca pressão nessa passagem aqui por esse trecho. Então esse trecho aqui, ele tem um comprimento real de 1,50 m. Mas quando eu considero todas essas peças associadas, ele vai ter um comprimento equivalente, um comprimento total de 6,20 metros. Porque esses 6,20 metros eu vou multiplicar pela minha perda de carga, que é o cálculo que a gente vai fazer próxima aula. Que esse valor multiplicado pela minha perda de carga, que eu vou considerar qual vai ser a minha perda de carga passando desse ponto até esse outro ponto. Certo? Dúvidas? Pessoal, esse é um assunto que no começo ele traz muitas informações. É diâmetro, é velocidade, é vazão, é perda de carga, é comprimento real, é comprimento equivalente. Então, é uma aula que a gente vai ter que dividir aí em várias aulas. A gente vai fazer muitos exercícios, vai treinar bastante. Vocês vão ter que fazer muitos cálculos para pegar as manhas de como entender esse assunto. Não é tão Professor, portanto, que o senhor tenha paciência para ensinar nós, dá certo. Não, é difícil. Eu vou ter paciência. Eu só peço que vocês tenham calma, não se desesperem, porque o assunto é muita informação mesmo. É um assunto meio chatinho. Eu digo que é o assunto mais chato da disciplina. Porque tem vários cálculos, tem várias informações associadas. Mas a gente vai treinar isso aí ao longo da disciplina. Eu só quero que Você vai fazer uma aula sobre perda de carga, né? Isso. Próxima aula vai ser só para perda de carga. Aí, ó, na próxima aula a gente já vai partir desse ponto. A gente já vai partir do comprimento total. Que aqui a gente chegou num comprimento que ele pegou o comprimento real mais o equivalente associado com cada peça que a água passou. Somando os dois, nós chegamos a esse comprimento total. A partir desse comprimento total é que a gente vai achar a nossa perda de carga por trecho, que é o assunto da próxima aula. Mas eu queria que vocês entendessem até esse ponto aqui, ó. Tá. Você não gravou essa aula não, né? Tá sendo gravada. Eu vou postar mais tarde. Eu quero que vocês façam o seguinte. Depois vocês visualizem esse vídeo de novo e tentem fazer para esse trecho aqui, ó. O trecho BC, o trecho DE, EF. Já está feito aqui, ó. Tanto a parte do comprimento real como a parte do comprimento equivalente. Vocês vão ter que olhar, ó. Vocês vão se basear por essa imagem e pegar os valores do comprimento equivalente nessa tabela. Tentem fazer para esse trecho aqui BC, DE e EF. Já está feito aqui, ó. Eu quero só que vocês acompanhem para vocês ter uma noção de como é feito esses cálculos. Aí próxima aula a gente começa a fazer o cálculo da perda de carga, certo? Até aqui, pessoal. Qual é o ponto que vocês ainda não entenderam? Ou não entenderam nada? Professor, por enquanto, a gente ainda está assimilando. Quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai ver se a gente entendeu ou não entendeu. Aí vai por aí. Ah, boa. Porque eu quero que vocês
peguem para exercitar, refazer tudo que a gente fez. Comecem do começo, bem aqui, ó. Dessa parte do cálculo da vazão, vazão, determinação do diâmetro, velocidade do tubo. Eu quero que vocês tenham um domínio dessas partes iniciais, que elas são mais simples. Para quando a gente for partir para o cálculo da perda de carga, a gente já ter dominado essa parte aqui inicial, certo? Refaçam todos esses cálculos, passo a passo. Tentem, se tiver alguma dificuldade na parte da calculadora para fazer esses cálculos aqui, fala comigo depois no WhatsApp que eu passo aí um outro vídeo explicando como é que faz esses cálculos para vocês, mas acho que não tem grande dificuldade não. Mas tente fazer aí esses mesmos cálculos e confiram se ver se está batendo esses valores, certo? Tá bom. Meu professor, eu só queria saber o que é esse Q. É vazão, Tá bom. que O é que aqui, é ó. vazão. E o D é o diâmetro, né? Isso. Tá bom. Que é aqui, ó, o cálculo da vazão, que é em litros por segundo, que é usado pela essa fórmula aqui, ó, 0,3 vezes a raiz quadrada do somatório dos pesos, Entendi. certo? Pois fica de exercício, pessoal, vocês refazerem Ei, professor, todo... Oi. amanhã você vai passar aula pelo Google Meet também, ou não? Amanhã eu vou fazer um exercício da parte de estabilidade, mais a aula de projeto de... Qual é a outra disciplina, meu Deus? Sistemas prediais. Sistemas prediais eu vou passar só uns slides mesmo, certo? Mas no Meet eu vou fazer os cálculos dos diagramas. Professor, você podia fazer uma aula de sistemas prediais explicando aqueles negócios que a gente fez lá, os cálculos que a gente fez, da apresentação, só que explicando de jeito certo, sabe? Porque a gente errou muita coisa. Principalmente na circulação vertical. Na circulação vertical, Porque não tem a parte da escada que a gente tá falando. eu posso ver, depois a gente tiver um tempinho sobrando, eu pego pra dar Porque uma o senhor geral. porque o senhor ainda não deu a nota daquele trabalho que a gente fez. E a gente também. Dê não, por favor, que eu tô com medo do zero. Não, já atribuí, tá no... Já lancei. Não foi lançado do pessoal que não apresentou. A gente vai fazer uma prova depois. Entendi. Certo, pessoal? Então, ó, tentem refazer todos esses cálculos aí, fica de exercício. Não precisa vocês entregar, é só para exercitar mesmo. Refaz tudo que a gente fez na aula de hoje. Confira, ver se está batendo todos os valores, certo? Qualquer Certo. dúvida aí, vocês falam comigo.